Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu só tirar o áudio aqui. Bom, hoje só tem uma menina aqui, a Júlia, tudo bem? Você pode conferir, por favor, se meu áudio, se a imagem tá ok? Se puder só dar um joinha aí, já ajuda, porque fica gravado aí depois para sair no YouTube. Tudo certinho. Ah, muito obrigada. Se caso você não estiver vendo, eu vou projetar slides. Caso você não estiver vendo, você pode me avisar, por favor? Tá bom. Muito obrigada. Bom, hoje é dia 15 de maio, nossa monitoria de direito civil, e espero estar auxiliando vocês nessa trajetória de aprendizado da parte geral do Código Civil. Hoje, aliás, na última monitoria, nós revisamos os negócios jurídicos, falamos um pouquinho dos requisitos de existência e dos requisitos de validade. E eu acredito que, conforme foi combinado com a Rayane, ela deve ter feito a revisão com vocês sobre os requisitos de eficácia, né? Condição, termo, encargo. Então, ficou combinado assim. E qualquer dúvida vocês podem lembrar. Hoje eu vou ter uma breve revisão sobre os defeitos dos negócios jurídicos. Espero fazer de uma maneira dinâmica e trouxe alguns artigos de lei também. Ao final, vou dar algumas dicas também da prova integrada. E eu ainda não tive, o professor não me passou ainda as questões, mas eu vou passar para vocês quando eu tiver acesso. Mas algumas dicas da prova integrada, vou falar um pouquinho. E também trouxe, se der tempo, um acórdão para a gente analisar alguns pontos. Tá legal? Vamos começar então. O que nós temos de negócio jurídico? Nós conversamos sobre isso na semana passada, que um negócio jurídico é um acordo ou uma manifestação de vontade que tem como escopo, como objetivo, gerar efeitos jurídicos. Nós falamos dos seguintes verbos: criar, modificar, resguardar ou extinguir direitos. No entanto, pessoal, é fato que estes negócios jurídicos podem ser viciados. O que seria esse vício? Seria quando ele é nulo ou anulável. Nós vamos ver isso hoje, quando, por algumas causas, algumas situações fazem com que aquele negócio jurídico, que tem como escopo gerar efeitos jurídicos, ele é defeituoso, ele é viciado. Então, nós estamos diante dos defeitos dos negócios jurídicos. Tá legal? Vou aqui projetar os slides. Deixa eu conferir se está dando para ver aqui. No meu celular aqui tá dando para ver. Tá dando para ver aí? Está sim. Muito obrigada. Desculpa a repetição, é que na penúltima monitoria eu fiz slides e não apareceu, por isso que eu estou perguntando. Mas vamos lá. Então, defeitos dos negócios jurídicos. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, eu fiz uma tabelinha para nós diferenciarmos o que são vícios de consentimento e vícios social, os vícios sociais. O primeiro ponto, pessoal, que difere estes dois tipos de vício é no que tange à nulidade. Aqui no vício de consentimento, nós temos a nulidade relativa. Ela não é nula absolutamente. Então, a pessoa pode escolher se vai anular ou não. Em poucas palavras, em resumo, é isso. Já no vício social, ele é uma nulidade absoluta. Ele é nulo desde o princípio. Então, aquele negócio jurídico nunca existiu e nunca existirá, diferente do vício de consentimento. Vamos ler aqui esta tabelinha e eu trouxe aqui alguns pontos que podem ajudar na hora do estudo.
Sobre a definição. O vício de consentimento é um defeito na manifestação de vontade nas partes, tornando-a imperfeita ou viciada, e ela é, portanto, anulável. Já o vício social é uma contrariedade aos valores e princípios que regem a ordem jurídica na realização de um negócio jurídico. Portanto, isso torna o negócio nulo. Legal? Então, este é o ponto principal que quando nós formos aqui revisando os defeitos, ao lado eu coloquei, este é vício de consentimento, este é vício social. Então, quando olharmos para isso, já vamos ter essa ideia. O vício de consentimento estamos tratando de nulidade relativa e o vício social estamos tratando de uma nulidade absoluta. O vício social são apenas 2 exemplos, tá bom? Então, é bem mais fácil da gente compreender. Agora, quais são as causas do vício de consentimento? Pode ser erro, por dolo, coação, estado de perigo ou lesão. Já o vício social, nós, de modo geral, falamos que é uma inobservância de normas ou interesses sociais. Tá bom, gente? Muito bem. Acredito que está dando para ver aqui. Então, agora a natureza destes vícios. O vício de consentimento está relacionado à manifestação de vontade das partes. O próprio nome já diz, é um vício de consentimento, certo? Então, está relacionado ali ao elemento central do negócio jurídico, que é a vontade, certo? Já o vício social está relacionado aos valores e princípios sociais. Agora, os exemplos. O vício de consentimento diz respeito, por exemplo, a uma compra de imóvel baseada em erro sobre as suas características. Nós vamos falar, e o primeiro dos vícios de consentimento que nós vamos falar é o erro. Quando, por exemplo, eu quero comprar um apartamento no lote A, mas eu acabo comprando no lote B, por um erro. E isso, vocês, vamos pensar, vamos raciocinar, é justo que seja nulo, que seja uma nulidade absoluta? Se eu simplesmente errei o lote, ou a pessoa que me foi vender aquele imóvel, vocês acham que é justo? Ou é justo, mais justo, eu ainda querer, vamos supor assim, eu comprei no lote errado, mas eu ainda quero. Eu não quero anular né? Eu não quero que seja nulo aquele meu negócio jurídico. Então, este é o raciocínio. Toda vez que nós olharmos para uma situação, uma conjuntura, pensemos assim, diferente de, por exemplo, uma simulação. Uma simulação, alguém que faz algo com aquele dolo de fraudar, aquele dolo de fazer, de agir de má fé mesmo. Então, aquilo sim é justo que seja uma nulidade absoluta. Bom, fazendo esses primeiros pontuamentos, vamos dar prosseguimento e começar com o erro. O erro, a definição, é um vício de consentimento que ocorre quando uma das partes celebra um contrato baseada em uma falsa representação da realidade, seja por uma interpretação equivocada dos fatos ou por informações falsas fornecidas pela outra parte. Basicamente é isso. Aquilo que eu acabei de falar. Então, por exemplo, quero comprar um apartamento no lote A e compro no lote B. Eu posso simplesmente, em acordo com aquela pessoa que está me vendendo, não. Vamos então solucionar esse erro, ou eu quero mesmo no lote que eu comprei errado. Este é o exemplo mais possível de visualizarmos no nosso cotidiano, na nossa realidade. Agora, o que eu acabei de falar para vocês é um vício de consentimento. Por que ele é um vício de consentimento? Porque a parte que comete o erro não está consentindo livremente com o contrato, já que sua vontade está sendo influenciada por uma compreensão distorcida da situação. Vejam, a palavra consentimento. O que é consentir? Então, consentir é isso. Tá legal? Agora, os tipos de erro.
O erro pode ser essencial, quando incide sobre as características fundamentais do objeto do contrato, ou acidental, quando se refere a elementos secundários ou acessórios do contrato. Aqui eu falei de um modo geral, mas é importante nós sabermos que o erro, eu coloquei aqui no próximo slide, ó, ele deve ser substancial, cognoscível e real. São elementos que devem estar presentes no erro. Substancial diz respeito ao objeto. Cognoscível, reconhecível. Tá legal? Podemos interpretar desta maneira. E real, ou seja, que haja um real prejuízo. Tá bom? Então, esses 3 elementos devem estar presentes no erro. A relevância do erro. Para que o erro seja relevante, eu aqui novamente coloquei isso. Ele deve ser substancial e razoável, ou seja, uma pessoa razoável, nas mesmas circunstâncias, também teria cometido o erro. Vou fazer uma relação agora com o direito penal. Sabe quando nós estamos estudando e fazemos aquela análise? Será que aquele homem médio, ele faria isso? Ele erraria? Entende? Então, é essa relação. O que o homem médio, ele erraria? Ele teria cometido este erro? Então, podemos fazer essa relação. Trouxe aqui alguns artigos de lei, tá legal? É bom que não são todos. Alguns vícios eu coloquei todos os artigos e alguns não. Mas fica aqui nesses slides para vocês revisarem. Acredito que é bem relevante. Então, aqui no artigo 138, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. É aquilo que nós já falamos e é basicamente a definição do erro. Então, em resumo, nós temos aqui, é uma falsa ideia da realidade, pessoal, uma falsa ideia da realidade. É bem autoexplicativo, tá legal? E aqui no artigo 139, ele vai dizer as situações em que o erro é substancial, tá bom? O artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar coisa ou pessoa cogitada. É tudo isso que nós já estamos falando, tá legal? Olha esse artigo 144, que interessante. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, vejam que é algo solucionável. Há uma solução, não é uma nulidade absoluta, tá legal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Vamos agora falar do dolo. Um momento. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, de modo geral, vou abordar isso no próximo slide, mas, de modo geral, nós temos 3 tipos de dolo. Há o dolo principal, o dolo acidental e o dolo bônus. O que vem a ser o dolo? Vocês já estudaram em penal, então fica mais fácil. Dolo é aquela intenção. Estamos falando aqui quando alguém age dolosamente, com a intenção de obter vantagem indevida. Então, vamos ler a definição. Dolo é um vício de consentimento que ocorre quando uma das partes induz a outra ao erro. Então, vejam, está tudo relacionado. O erro, a própria pessoa, ou pode até ser que vamos neste exemplo que eu dei, o vendedor e o comprador. Pode até ser que o comprador erre, mas também o vendedor. Mas aqui não há dolo, aqui não há essa má fé.
Aqui, sim. Aqui tem o dolo, o elemento de fraudar, de obter vantagem devida. Vamos lá, então. Dolo é um vício de consentimento que ocorre quando uma das partes induz a outra ao erro, mediante artifícios ou manobras enganosas, visando obter vantagem indevida na celebração do contrato. Tipos de dolo. Aqui, pessoal, são concepções doutrinárias, isso altera, não sei se vocês tiveram acesso a este tipo aqui de dolo, mas, de modo geral, vamos fixar aquilo que geralmente é ensinado em sala de aula, que são os 3 tipos: o dolo principal, o dolo acidental e o dolo bônus, tá bom? Mas depois vocês podem ler isso daqui. Elementos do dolo. Para que o dolo seja configurado, é necessário que haja a intenção de enganar. Então, pensem assim: dolo, intenção de enganar, a existência de informações falsas ou omitidas, influência do erro na formação da vontade da parte prejudicada e a vantagem obtida pela parte dolosa. 145, artigo. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for sua causa. Basicamente é isso. Então, se eu vejo uma situação, se eu estou em uma situação em que houve o dolo, há uma nulidade relativa, porque eu ainda assim posso querer aquele negócio jurídico. Eu ainda assim posso querer celebrar aquele contrato, ainda que seja que tenha havido dolo. Certo? Então, não estamos falando de uma nulidade absoluta. Aqui, 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Certo? Então, aqui, a obrigação de indenizar da parte, tá bom? 147, olha, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não teria sido celebrado. Isso é importante, pessoal. Então, mesmo que haja o silêncio intencional, nós não estamos falando apenas de uma ação, mas estamos aqui falando também de um dolo por omissão, tá? E aqui os 3 tipos de dolo, que é o dolo principal, acidental e bônus. Basicamente, o dolo principal é quando o dolo é a causa do negócio. É aquilo assim: se eu não soubesse, se não soubesse daquilo, ou se não tivesse havido dolo, eu não realizaria o negócio jurídico. Agora o dolo acidental, quando mesmo diante do dolo, aquele negócio jurídico seria realizado. Por exemplo, quando eu pago mais caro em algo que era devido, certo, pessoal? Mas eu faria a compra de qualquer modo. Por exemplo, eu quero comprar uma roupa e eu pago absurdamente mais caro, mas ainda assim, ainda que tenha havido dolo, eu realizaria aquele negócio jurídico. E por fim, o dolo bônus. É um dolo sem grave prejuízo. É aquele dolo assim, exagero. Sabe quando nós vamos comprar alguma coisa em alguma feira, por exemplo, e alguém vai, exagera? Há um dolo. Não concordam comigo? Há um dolo, uma má-fé de exagerar nas características para fazer você aceitar aquele negócio jurídico. No entanto, este é um dolo bônus, é um dolo que ele é aceitável. Tá legal? Não vou ler todos os artigos, porque senão não vamos ter tempo, tá bom? Mas basicamente vocês podem ler depois. Estou conferindo a hora para a gente conseguir fazer tudo. Vamos agora, pessoal, falar da coação. Da coação. Um momento. Pessoal, até aqui, a maioria destes são autoexplicativos. Então, quando nós olharmos um caso prático, nós vamos olhar, bater o olho. Isso é coação, isso é dolo,
isso é erro? No entanto, o que eu acho mais fácil de confundirmos é o estado de perigo com lesão. E isso eu digo por mim, porque quando eu estava aprendendo, eu fazia uma confusão. Mas eu trouxe uma tabelinha para ajudar vocês, tá bom? Então fiquem aqui para a gente estudar juntos. Qualquer dúvida, podem abrir o microfone ou me mandar mensagem caso não estejam com o microfone funcionando, tá bom? Então vamos lá. Coação. Coação é um vício de consentimento, mais uma vez, que ocorre quando uma das partes é compelida a celebrar um contrato sob a ameaça de um mal grave e injusto, físico ou moral, que influencia sua vontade de forma significativa. Pessoal, ponto para coação, ponto importante que nós não podemos fazer confusão. Por exemplo, tem até um artigo que vai falar justamente sobre isso. Há que observar que mal é esse? O que está sendo ameaçado? O que está em jogo? O que está sendo ele? O que a pessoa está usando para me ameaçar? Então, tudo isso o juiz ele vai observar e tem que ser razoável, tem que ser realmente um mal grave, injusto, tá legal? Pode ser físico ou moral, mas que efetivamente influencie a vontade da pessoa de forma significativa, de forma real, tá? Então, não é qualquer ameaça, por exemplo, celebre este negócio jurídico, senão eu vou, sei lá, entrar na justiça. É um direito da pessoa. Isso não é uma ameaça real, grave, certo? Vício de consentimento. A coação é um vício de consentimento porque a parte coagida não exerce sua vontade livre e espontânea ao consentir com o contrato, sendo forçada pela pressão exercida pela outra parte. Não há, novamente, pessoal, aquele elemento do negócio político, que é a vontade. A vontade. Então, neste ponto aqui, na coação, não há, novamente, não há o consentimento. Por isso, é o consentimento que chamamos que está viciado. E estamos tratando de uma nulidade relativa, tá bom? Tipos de coação. A coação pode ser física, envolvendo ameaças de forma de violência física ou moral, que inclui ameaças de danos emocionais, difamação. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns exemplos, outros prejuízos não físicos, tá? Natureza da ameaça. Aqui é o ponto que eu falei com vocês. A ameaça deve ser considerável, deve ser real, ela deve ser relevante e injusta, ou seja, deve ser capaz de induzir um temor fundado na parte coagida, um temor real, e não uma mera advertência sobre as consequências naturais de seus atos. Entendem, né? Quando eu falo isso. E nos artigos nós vemos exatamente isso. Tá legal? Deixa eu achar aqui aqui, ó, é este artigo mesmo. Artigo 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente considerável. Vejam, dano, eu vou até grifar aqui para ajudar vocês. Dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Tá legal? Então, o juiz vai avaliar essa questão, tá? Que é um elemento muito importante. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, da pessoa afetada, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Aqui nós podemos fazer uma análise. Às vezes, eu, por exemplo, tenho uma pessoa que é distante, talvez uma amiga da minha mãe, mas que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa que tem participativamente na minha vida e que seria, sim, um dano iminente e considerável alguém me coagir
ameaçando essa pessoa. Então, não podemos simplesmente limitar essa coação à família, a amigos próximos, porque isso seria injusto. Há que observar o caso concreto. Então, o juiz vai observar com base nas circunstâncias se houve realmente coação. Tá legal? 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Por exemplo, vamos fazer uma análise. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma senhora bem debilitada, que está ali bem vulnerável, e alguém vai e dá um empurrão dela. Nós estamos aqui falando de violência física também. E ameaça, está coagindo. Agora, este empurrãozinho tem o mesmo peso para alguém, por exemplo, como nós, na nossa idade, sem limitações? Então, entendem que há que ter essa análise, levar em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, certo? 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, não vou repetir, mas há que haver uma ameaça real. Tá legal? E aqui, só para nós, não vou ler esses 2 artigos aqui, senão nós vamos perder tempo, mas depois eu peço que vocês analisem. Estamos aqui falando de 3 requisitos. Deve ser 1, uma causa determinante. 2, uma ameaça grave, injusta e real. E 3, tem que haver prejuízo. Prejuízo. Então, porque se não houver isso, não temos os elementos necessários para configurar uma ameaça real, uma coação real, tá bom? O próximo vício de consentimento é o estado de perigo. Peço bastante atenção de vocês aqui, porque realmente nós podemos confundir o estado de perigo com a lesão, certo? Vamos lá, tem pessoas aqui ainda. Vamos continuar. Estado de perigo, vício de consentimento. Estamos aqui diante dos 2 últimos vícios de consentimento e depois nós já vamos para os especiais, tá bom, gente? O vício de consentimento agora é o estado de perigo. Atentem-se. Estado de perigo é um vício de consentimento que ocorre quando uma pessoa, em uma situação de extrema necessidade, é coagida a celebrar um contrato em condições desfavoráveis devido ao temor de um mal considerável ou iminente, um mal que está ali diante dos seus olhos. Por que é um vício de consentimento? É um vício de consentimento porque a parte vulnerável é induzida a consentir com um contrato devido à ameaça de um dano considerável. O próprio nome já diz, ela está diante de um estado de perigo, certo? Então, isso compromete a sua liberdade de escolha. Extrema necessidade. O estado de perigo surge quando uma pessoa se encontra em uma situação de desespero ou de urgência, sem alternativas razoáveis para evitar o mal iminente, certo? Então, esses são os elementos. Eu vou buscar posteriormente um julgado sobre isso que eu acho bem interessante também. O julgado que eu trouxe é sobre fraude contra credores, que é bem importante também, mas aqui eu gosto que nos julgados são colocados requisitos e ajuda a nossa compreensão. Tá legal? Por exemplo, aqui um membro da família que está com um problema de saúde grave e o médico cobra um valor absurdo, aproveitando-se daquele estado de perigo, daquela iminência de perigo daquela família. Então, ele cobra um valor altíssimo, certo? Então, isso é uma situação de estado de perigo, tá bom? Estamos aqui novamente falando de uma nulidade relativa, que é o que nós estávamos conversando.
ele resulta em nulidade relativa, o que significa que ele não é automaticamente anulado, mas pode ser contestado pela parte prejudicada. A nulidade relativa permite à parte lesada optar por confirmar ou anular o contrato. Então, por exemplo, neste caso da família, esta família pode entrar em juízo e solicitar o abatimento deste prejuízo. Então, este negócio viciado, vício de consentimento, vejam, se fosse uma nulidade absoluta, aquilo não aconteceria. Então, não é justo, porque a família, naquele momento, quis, mesmo sendo abusivo, a família quis para salvar o seu membro da família, certo? Vamos lá. Aqui nós temos a definição, basicamente, do 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou salvar alguém da família, de grave dano conhecido pela outra parte, a parte que age de má fé, assume obrigação excessivamente onerosa. Novamente, vocês se lembram da coação? Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Então, tudo aquilo que eu falei neste ponto, aqui se repete. E, por fim, nós temos aqui um dolo de aproveitamento. É um dolo, uma intenção de aproveitar-se daquele estado de perigo, tá bom? Agora, lesão. Vamos nos atentar para não fazermos uma confusão. 6h35, nós temos ainda um tempinho. A lesão. A lesão é um vício de consentimento que ocorre quando uma das partes em um contrato, devido à sua situação de vulnerabilidade, é prejudicada por um desequilíbrio significativo nas prestações. Concordam que é bem semelhante ao estado de perigo, né? Então, vejam outra definição. Quando uma pessoa, sob uma necessidade premente ou por inexperiência, se obriga à prestação desproporcional ao valor da prestação oposta, tá bom? É um vício de consentimento, porque a parte lesada é induzida a consentir com o contrato devido a informações falsas, ocultação de fatos relevantes ou uma pressão exercida pela outra parte. Aqui tem um ponto importante, uma situação de vulnerabilidade, elemento semelhante com o estado de perigo, novamente. A lesão geralmente ocorre quando uma das partes está em uma posição de fraqueza ou necessidade, tornando-se mais suscetível a aceitar termos desvantajosos no contrato. Vejam, até aqui, na minha humilde opinião, é praticamente igual ao estado de perigo. Vamos observar agora o que diferencia. Desigualdade nas prestações. No contrato lesivo, abusivo, ou seja, em que há lesão, há uma disparidade, uma diferença significativa entre as prestações das partes, onde uma parte oferece muito menos do que receberia uma negociação justa, ou oferece muito mais do que receberia em uma negociação justa. Vejam, esse é um exemplo. Estamos falando novamente de uma nulidade relativa, o que significa que este contrato não é automaticamente anulado, tá bom? Mas ele pode ser contestado pela parte prejudicada. A nulidade relativa permite à parte lesada, novamente, por optar, confirmar ou anular o contrato. Então, fica a critério da pessoa lesada, tá bom? Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, vejam, é aquilo que eu acabei de tratar para vocês, a definição que eu trouxe é o próprio artigo. Quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por experiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Estamos aqui falando de dinheiro. Tá legal? Os valores vigentes ao tempo.
Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Certo? Então, assim, viva a liberdade contratual. Então, se houve o consentimento, vejam, estamos aqui falando de um consentimento viciado, mas se houve o consentimento, então não há anulação do negócio. Vejam, pessoal, atentem-se neste quadro, que acredito que vai os ajudar muito. Definição. Vamos aqui passar pela definição do estado de perigo e da lesão. Primeiro, o estado de perigo é uma situação de um perigo iminente, no qual uma pessoa é constrangida a realizar um negócio jurídico desvantajoso para si, em virtude de necessidade extrema, tá bom? A lesão, em contrapartida, caracteriza-se pelo desequilíbrio econômico entre as partes, no qual uma delas obtém vantagem excessiva em detrimento da outra. Acredito que, lendo aqui, nós já podemos ver as diferenças, né? Situação de iminente perigo pode até ser bem semelhante. Negócio jurídico desvantajoso, também. Para si, em virtude de extrema necessidade. Então, vejam, em virtude de extrema necessidade. Vou grifar para ajudá-los. A lesão caracteriza-se pelo desequilíbrio econômico, então estamos aqui falando de dinheiro, um desequilíbrio econômico entre as partes, no qual uma delas obtém vantagem excessiva em detrimento da outra. Então, temos aqui as duas hipóteses, que é inexperiência ou necessidade desta última. Mas não estamos falando aqui de um estado de perigo, de um perigo iminente, entendem? Agora, a causa do estado de perigo, a ameaça de um mal considerado iminente, um mal que está ali. Por exemplo, este caso do médico que eu dei. Alguém que está, por exemplo, morrendo e precisando de um tratamento médico. Então, é um mal iminente. A lesão por inexperiência ou necessidade de uma das partes. Então, vejam que é um pouco menos grave, certo? Agora, a teoria da nulidade, que eu já falei para vocês. Os dois estamos falando de uma nulidade relativa, ou seja, é anulável e não nulo, tá bom? Por exemplo, no estado de perigo, uma pessoa ameaçada de ser despejada de sua casa aceita vender seu imóvel por um preço muito abaixo do mercado para evitar o despejo. Em contrapartida da lesão, alguém em uma situação de emergência pede um empréstimo para outra pessoa. Consciente da urgência, essa pessoa impõe uma taxa de juros muito alta, aproveitando-se da situação de necessidade. Vejam, então, a diferença nítida e notória, que no estado de perigo, o próprio nome já diz, há um perigo iminente, e na lesão, a pessoa é lesada simplesmente por inexperiência ou por uma necessidade, aceita uma situação abusiva, por exemplo, aqui, uma taxa de juros muito alta. Pessoal, tudo certo? Vocês estão com alguma dúvida? Não, tudo certinho. Muito bem. Nós temos ainda 20 minutinhos, 19 minutinhos, e vou terminar aqui os vícios com vocês e vou fazer a análise de alguns pontos de um acórdão que eu achei bem interessante. Tá legal? Vamos lá. Agora, pessoal, prestem atenção aqui, porque o nosso acórdão é sobre fraude contra credores. Vamos falar, então, do que vem a ser a fraude contra credores, este nome que já não é tão mais autoexplicativo como os outros, né? Vocês vão estudar no segundo semestre as obrigações, o direito das obrigações. E nesta disciplina, vocês vão estudar, espero que eu esteja com vocês, realizando a monitoria,
E vocês vão ver bastante essa questão de credor, de devedor. Então, isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá legal? Mas aqui estamos tratando, diferente de tudo que nós já vimos, estamos falando de um vício social. Um vício social que é absolutamente nulo, certo? Então, aqui fica mais fácil nós compreendermos quando entendemos a diferença do vício social e do vício de consentimento. Tá legal? Então, vamos lá. A definição. A fraude contra credores refere-se a práticas fraudulentas em que um devedor tenta ocultar ou transferir ativos, estamos aqui falando do patrimônio, para evitar o pagamento de dívidas legítimas. Então, por exemplo, alguém que está devendo e passa todo o seu patrimônio para o nome do filho, para não se submeter à situação da penhora, por exemplo, certo? Então, essa é uma fraude. Então, a pessoa passa para o nome do filho, isso é uma situação muito comum, certo? E a intenção. O objetivo principal da fraude contra credores é proteger os ativos do devedor, impedindo que sejam usados para quitar suas obrigações financeiras. Então, é uma pessoa que está agindo de má fé, uma pessoa que é inadimplente, ou seja, com inadimplemento, quando a pessoa está devendo, e quer proteger os seus ativos, o seu patrimônio, o seu dinheiro. E ela faz o quê? Essa transferência de ativos. Isso pode envolver a transferência ilegal de propriedades, dinheiro ou outros ativos para terceiros, como familiares ou empresas fictícias. Vejam, vocês vão estudar tudo isso e lembre-se dessa parte geral. Quando vocês estiverem estudando empresarial, por exemplo, vocês vão ver a questão de as pessoas que criam a empresa simplesmente para fraudar. Nós já vimos a situação da desconsideração da personalidade jurídica. E é justamente isso que acontece, tá? Então, isso nós podemos fazer essa relação dos conteúdos que nós já estudamos, para ficar mais fácil, tá? Então, por fim, as pessoas fazem tudo isso para evitar que sejam alcançados pelos seus credores, certo? Qual é o nome da ação? Vocês lembram do nome da ação da desconsideração? Então, nós temos aqui também que guardar a ação da fraude contra credores, que é uma ação chamada ação pauliana, ou também revocatória. Esta ação, ela retorna os bens para o devedor, tá legal? Então, este é o nome da ação. A ação pauliana é uma medida legal que permite aos credores anular atos fraudulentos do devedor que prejudicam seu direito de receber pagamentos, visando recuperar bens transferidos fraudulentamente. Então, como eu disse, os bens retornam para o patrimônio do devedor. Consequências da fraude contra credores. Os devedores que são pegos cometendo fraude contra credores podem enfrentar consequências legais graves, incluindo a anulação de transações fraudulentas, responsabilidade por danos, até mesmo processos criminais. Então, todo aquele que causa prejuízo a outrem deve indenizar. Então, se a pessoa gerou prejuízos, agiu de má fé, deve haver indenização até mesmo por danos morais. Estamos aqui falando agora, pessoal, de uma nulidade absoluta. A fraude contra credores é considerada um vício social com nulidade absoluta, porque compromete a confiança no sistema jurídico, prejudica a equidade nas relações comerciais e afeta a integridade do mercado, lesando credores e prejudicando a ordem pública. Então, é absolutamente nulo, tá bom? Não tem a opção de, mesmo assim, continuar aquele negócio jurídico, porque é absolutamente nulo. A simulação. Mais 2 slides apenas e nós já fechamos com o nosso acórdão.
A definição da simulação, que é um vício social também. A simulação é um vício que ocorre quando as partes de um contrato dissimulam a verdadeira natureza do negócio jurídico, criando uma falsa aparência para enganar terceiros ou contornar a lei. Intenção oculta, por exemplo, eu quero doar um imóvel para uma pessoa. Isso nós vemos muito em situação de relacionamento extraconjugal, com amantes. A pessoa quer simular uma compra e venda, mas na verdade é uma doação, certo? Então, há uma intenção oculta. Ao contrário de um contrato genuíno, na simulação, as partes têm a intenção de criar uma representação falsa da realidade, ocultando os verdadeiros termos ou efeitos do acordo. É um vício social, portanto, é uma nulidade absoluta, porque compromete a confiança e integridade do sistema jurídico. E a simulação pode resultar na nulidade absoluta, o que significa que o contrato é considerado completamente inválido. Isso ocorre quando o contrato é contrário à lei, certo? Então, causas de nulidade pode ser declarado devido à violação de normas legais, ausência de consentimento real das partes, fraude contra terceiros ou prejuízo aos interesses da sociedade. Pode ser submetido a uma ação de anulação, então será nulo, e as consequências podem incluir a restauração dos direitos dos prejudicados, a responsabilidade por danos, sanções, punições, né, para as partes responsáveis pela dissimulação e, em casos graves, consequências criminais. Pessoal, eu acredito que vocês não tinham tido todos os defeitos ainda. Vocês duas são da parte da manhã. Eu acredito que vocês tinham tido até estado de perigo. É isso mesmo? Sim. Então, eu espero que eu não tenha confundido vocês. Eu já quis fazer a revisão toda, porque quando vocês estiverem estudando, vocês vão pegar esse vídeo e vão estudar todos juntos, tá legal? Mas isso vai ser bom, é bom para que tenhamos uma noção de antes mesmo de estudar, tá legal? E vamos falar um pouquinho da prova integrada. Vocês nunca fizeram a prova integrada, mas são questões que não são elaboradas pelo professor, para todos os núcleos, né, da Unisal. Então, são questões que nós, monitores, estamos conversando com os professores para eles darem as dicas do que vocês podem estudar mais especificamente. Mas, basicamente, a prova integrada cai tudo. Então, por exemplo, agora que vocês estão no primeiro semestre, vai cair só o que vocês estudaram realmente. Agora, no segundo semestre, é acumulativo. Eu que estou no terceiro, cai coisas também da parte geral. Então, não tem muito um método específico para estudar, mas sim revisar os resumos das aulas. E na parte de direito civil, é bem importante atentar aos casos práticos, os exemplos dados em sala de aula, porque cai muito caso prático para você avaliar e dizer onde encaixa e tudo isso. Tendo a informação com o professor, o que eu puder dar de dicas para vocês, eu vou passar. Mas a dica que eu tenho hoje é esta: revisem os resumos que vocês fazem em sala de aula e tentem, antes mesmo da prova integrada, revejam os vídeos da monitoria, de todas as disciplinas, vai ser muito bom e vai ajudá-los na prova integrada. E fazer com muita calma, muita atenção. Eu, por exemplo, eu passo a dica sempre assim, eu tenho um pouco de dificuldade de concentração por conta do barulho, né? Que é muita gente digitando ao mesmo tempo. Então, eu sempre compro um tampão de ouvido. Todo mundo dá risada quando eu falo isso.
mas me ajuda muito, porque você consegue se concentrar na prova, né? Então ajuda bastante. Pessoal, para finalizar, eu só vou mostrar para vocês aqui, eu não vou adentrar muito porque vocês não tiveram ainda. E tudo bem se não entenderem, mas eu acho interessante e depois eu vou trazer para vocês de algo que vocês já estudaram. Mas este é uma que está falando de uma fraude contra credores, tá? Então, aqui, basicamente, é um recurso especial de uma ação pauliana, que nós já vimos que a ação pauliana está relacionada a esse retorno dos bens para o credor, certo? E existem, para se enquadrar na fraude contra credores, requer estes elementos, tá bom? Quando vocês tiverem isso em sala de aula, vocês vão se lembrar disso daqui, tá bom? Vejam, a anterioridade do crédito, a comprovação de prejuízo ao credor, que chama-se de eventus damini, e, por fim, o conhecimento pelo terceiro adquirente do estado de insolvência do devedor. Então, tem que existir estes elementos para ocorrer a fraude contra credores. Se não ocorre, não há fraude contra credores. Neste caso aqui, deste julgado, estamos falando de um bem de família. Olha que interessante. E neste caso, nada pôde ser feito. Vejam, a fraude contra credores, na hipótese de alienação de bem impenhorável, especialmente de bem de família, exige uma ponderação de valores pelo juiz em cada situação particular. Então, é aquilo. Eu me lembro que em um debate, vocês provavelmente vão ter isso no projeto integrador, que são debates e a cada semana vocês vão debater. E foi meu primeiro debate, era justamente para a gente falar sobre a impenhorabilidade do bem de família. E nas minhas alegações finais, eu sustentei essa tese. O que vale mais? O simples, entre aspas, para ser bem impactante, o simples adimplemento de uma dívida ou a proteção do bem de família? Então, é bem interessante, vocês vão gostar. Opa, entrei errado. Então, aqui, olha, existe uma ponderação de valores pelo juiz em cada situação particular. De um lado, a proteção legal conferida ao bem de família, fundada no direito à moradia e no mínimo existencial do credor, e de outro, o direito à tutela executiva do credor, tá bom? Então, neste caso, não houve provimento justamente porque era um bem de família, tá? É muito interessante isso. Depois eu vou enviar para vocês. E espero que ajudem quando vocês estiverem revisando, né? Porque eu sei que vocês ainda não tiveram este conteúdo, o final, mas espero que ajude de um modo geral. Então, eu termino por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Muito bem, meninos. Obrigada pela participação. É muito legal quando tem participação. Incentivem seus colegas a entrarem na monitoria. Às vezes é um pouquinho cansativo, né? Mas ajuda bastante, porque quando nós ouvimos pessoas que já passaram por aqueles conteúdos, dando dicas, é diferente, até mesmo de ouvir do professor. Claro que jamais dispensa a aula muito boa, por sinal, de uma pessoa capacitada para expor aquele conteúdo. Mas ouvir colegas, a propósito, estou com as minhas anotações do ano passado. Ó, que interessante. Então, é muito bom vocês entrarem nas monitorias, porque muitas vezes vão ter toques assim, que somente pessoas que já passaram podem ajudar vocês. E não se esqueçam, podem sempre entrar em contato comigo para qualquer dúvida e qualquer coisa que precisarem. Tá legal? E também, se precisarem me encontrar nos corredores, vocês já devem ter me visto por lá, quem é da manhã, né? Não sei se vocês são da manhã. Acredito que sim. Tá bom, pessoal? Um abraço, um grande beijo e mais uma vez agradeço pela participação. Até semana que vem. Tchau, tchau.